O Filho do Vento, José Eduardo Agualusa. Ilustrações, Antônio Olé. Editora, Língua Geral. Nós, os Khoisan, a quem alguns forasteiros chamam bosquímanos, fomos os primeiros homens a surgir na Terra. Naquela época, também os chacais eram humanos, e os leões, os elefantes, as gazelas, todos os animais que hoje habitam o deserto. Há muitos, muitos anos, até o Filho do Vento era um ser humano. Foi só mais tarde que se transformou em pássaro. No tempo em que era ainda um menino, o Filho do Vento gostava de jogar bola, uma bola feita a partir de um fruto que há na nossa terra, com os outros rapazes da aldeia. Os meninos não sabiam seu verdadeiro nome. Chamavam-no simplesmente o Filho do Vento. Um dos meninos, Nakate, achava aquilo muito estranho. Como se chama realmente o Filho do Vento? Perguntou a mãe. A mãe assustou-se. Ninguém pode pronunciar em voz alta o verdadeiro nome dele. Nakate, porém, insistiu. Era um garoto muito curioso. Insistiu e insistiu, e voltou a insistir. E tanto insistiu e persistiu na insistência que um dia a mãe perdeu a paciência. Está bem, concordou. Digo-te como ele se chama, mas só podes chamá-lo com esse nome depois que o teu pai terminar de reforçar as paredes da nossa cabana. E disse-lhe ao ouvido, num sopro tímido, Kuan Kuan Galbuti. Nakate era não só muito insistente, mas também muito impaciente. Nessa mesma tarde, enquanto jogavam com a bola feita de um fruto que apenas existe nesta nossa terra, Nakate não se conteve e chamou em altos gritos o Filho do Vento. Kuan Kuan Galbuti! Aconteceu então uma coisa extraordinária. Kuan Kuan Galbuti começou a inclinar-se lentamente para diante, até cair de bruços sobre o capim seco, enquanto aos seus pés se erguia um redemoinho de poeira. O redemoinho cresceu, engrossou. Um vento áspero e raso começou a soprar, não dando tempo às pessoas para se protegerem. Instantes depois, não havia uma única cabana de pé sobre a imensa planície. Por isso, quando venta dessa maneira, nós dizemos que o vento está tombado. Quando o vento está de pé, não sopra assim. Aquele pássaro, que vocês podem ver por vezes no céu, flutuando lá muito em cima, de corpo inteiramente preto e bico branco, esse pássaro é Kuan Kuan, o filho do vento. Depois que caiu, depois que fez nascer a ventania, nunca mais foi o mesmo. Achava que os homens o odiavam por ter desatado o vento. Cresceu um tanto estranho, arredio. A mãe estava sempre a dizer-lhe: Tu não podes te culpar, meu filho, por tudo de ruim que o vento faz. Não podes ter medo das pessoas. Sempre que alguém te ameaça, nascem-te penas na pele, e tu foges a voar. Um dia voou e não voltou mais. Agora vou dizer-vos como o vazio se iluminou de estrelas para que os Khoisan possam orientar-se mesmo depois que o sol se aninha no chão. Foi a minha mãe quem me contou isto. Certa noite, era muito escuro, uma menina afundou os dedos na cinza ainda quente de uma fogueira e atirou-a ao céu. Foi assim que se formaram as estrelas. As estrelas brilham com suavidade porque são feitas de cinza morna. A cinza em que a menina mergulhou os dedos era de uma planta perfumada, a que nós, os primeiros homens, chamamos win, e que gostamos de comer. As estrelas são perfumadas, mas só as girafas as conseguem provar, porque são animais muito altos. Arrancam as estrelas do céu e comem-nas. As girafas e os pássaros, claro. Dizem que uma noite, Kuan Kuan provou uma estrela, achou-a boa, então comeu outra e outra, até se sentir tão pesado que teve de descer. Viu um morro de salalé, que é como chamamos as formigas aladas, e sentou-se sobre ele a digerir as estrelas. O sol nascia. A luz da manhã era suave e úmida. Kuan Kuan viu chegar uma mulher. Não era uma mulher como as outras. Era a soma do melhor e do mais belo que havia em todas as mulheres do mundo. Era como se todas as restantes mulheres que ele conhecera até esse instante fossem um simples rascunho daquela.
A mulher sentou-se de cócoras no capim e pôs-se a olhar, curiosa, para Quam-Quam. Ouvi falar num pássaro como tu, disse a mulher. Um pássaro que já foi homem, o homem que desatou o vento. Quam-Quam ficou calado. Não gostava de falar de si. Não gostava de ouvir os outros a falarem sobre si. Fazia um esforço enorme para esquecer o passado. A mulher, porém, insistiu. Dizem que o tal homem virou pássaro porque tinha medo dos outros homens. Tinha medo de que se zangassem com ele nos dias de muito vento. É verdade que quando o vento cai, pode ser muito perigoso. Mas o vento também faz coisas boas. O vento ajuda-nos a caçar. Os caçadores conseguem aproximar-se das gazelas caminhando contra o vento, porque assim elas não sentem o seu cheiro e não fogem. Além disso, o vento espalha as sementes das árvores e alivia o calor. Quam-Quam suspirou. Sentia que a voz lhe falhava e que o coração batia mais rápido, só de olhar para ela. O vento também espalha as chamas dos incêndios. É verdade, concordou a mulher. O vento é como qualquer pessoa. Tem seus dias ruins. Culpa de quem? Levantou-se e deu 3 curtos passos de dança. Quam-Quam sentiu que lhe faltava o ar. Aquela mulher dançando assim, no princípio dos tempos, tão bela e tão sem malícia, nem maldade, deixava-o zonzo. Sacudiu nervosamente as largas asas e algumas estrelas que haviam ficado presas nelas soltaram-se no ar morno da manhã nascente, como se fossem leves vagalumes. A mulher parou assombrada. Estrelas. Fui eu quem criou as estrelas, sabes? Uma noite em que lancei para o céu as cinzas do Yin. Tu consegues voar entre as estrelas? Quam-Quam disse-lhe que sim. Disse que as comia. Disse-lhe que as estrelas eram doces, perfumadas, mas que picavam um pouco na garganta. A mulher riu-se. O riso dela tinha o mesmo brilho suave das estrelas. Leva-me contigo, pediu. Eu quero é dormir entre as estrelas. Quam-Quam abriu as asas e abraçou a mulher. No mesmo instante, um grande golpe de vento varreu a savana. Nessa noite, os primeiros homens viram surgir no céu o rosto iluminado da lua. Era a namorada de Quam-Quam, dormindo feliz entre as estrelas. Foi assim que nasceu o amor.